Estamos de volta, esse é o Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia nesse domingo de manhã e nós continuamos por Jaú. Agora, conforme prometido, você vai conhecer um pouquinho mais do Hospital Amaral Carvalho, que, olha, é referência no tratamento contra o câncer, o maior transplantador de medula óssea do hemisfério sul do mundo. Como me disseram aqui há pouco, abaixo da linha do Equador não tem ninguém que faça esse serviço tão bem feito e de forma tão grandiosa como esse hospital tem feito. E é da nossa região, é orgulho pra gente. Por isso que a gente está aqui hoje e para contar mais sobre essa história, eu conto com a ajuda aqui, do diretor superintendente do Amaral Carvalho, Dr. Antônio Navarro. Seja muito bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado, Thaisa. Muito obrigado pela sua oportunidade, à Rede Record e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Que bacana. Vamos começar falando então sobre essa história, né, que tem pouco mais, minha gente, de 100 anos, viu? Não é fácil não, viu? Manter tudo isso aí e o doutor vai ajudar a gente a contar também. Começou como essa história linda? Na verdade, começou por iniciativa de um casal chamado Casal Domingos e Ana Marcelina de Carvalho. Era um casal de fazendeiros na época, aqui na região de Jaú e Bocaina. E eram muito preocupados com a mortalidade infantil, porque imagina, há 100 anos atrás, havia, obviamente, uma mortalidade infantil muito grande, né? Então, a preocupação deles foi criar uma maternidade gratuita, né? Doaram recursos e terras para que fosse construída uma maternidade, para dar para assistência pré-natal, natal, né? E também assistência depois às crianças e aos parturientes, a neonatal. Então, era esse o objetivo inicial, de reduzir a mortalidade infantil. Eles tinham muita preocupação com isso e com a saúde, inclusive, dos que trabalhavam lá, chegaram a implantar um tipo de um plano de saúde para os funcionários da fazenda. Enfim, eles tinham essa preocupação. E a preocupação com a redução da mortalidade infantil. Muito bacana. E aí veio o filho desse casal, doutor Amaral Carvalho, que fez aí muito mais ainda. Exato. Ele, na condição de médico, ele era médico, né, formado no Rio de Janeiro, na época, acho que era uma das poucas escolas, que era a Universidade lá do Rio de Janeiro, a Universidade de Medicina, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí ele veio para Jaú, ele chegou a ser o primeiro diretor clínico aqui da Santa Casa de Jaú, e atuava como médico, inclusive na clínica própria e tal. E quando já havia o recurso disponível, e ele começou então a trabalhar no sentido de efetivamente construir aquilo que os pais idealizavam. Bacana. Por isso recebe esse nome, claro. Por isso recebe esse nome. Depois ele entrou na política, foi senador, uma série de outras atividades além da medicina. Mas começou assim, pela própria profissão de médico. E aí, além da maternidade, então, trouxe outras especialidades para esse ambiente. Mas se tornou referência em oncologia quando? Quando que veio essa virada aí? Oncologia foi em torno de início da década de 70, final da década de 60 e início da década de 70. Final da década de 60, com a vinda de um médico, no início da década de 70, na verdade, chamava Edwin Montenegro, filho do professor Benedito Montenegro, que havia sido inclusive diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, talvez, acho que foi o segundo ou terceiro diretor da Faculdade de Medicina de Pinheiros, da USP, em São Paulo. Ele trabalhava em São Paulo, era ligado à família, ele era Carvalho, Amaral Carvalho, por parte de mãe, e veio para cá com o objetivo e era oncologista, era cirurgião, e veio para cá com o objetivo de transformar em hospital oncológico. Naquela época havia muito pouca oferta de hospitais especializados em oncologia no Brasil. Havia o INCA no Rio de Janeiro e o recém-instalado quase o Hospital AC Camargo. Então foi feito um convênio com a AC Camargo e chamava o Amaral Carvalho, ficou sendo a primeira clínica de tumores do interior do estado, ligado por convênio ao Hospital AC Camargo, de São Paulo. E aí começou a nossa história na oncologia, que dura até hoje,
depois veio o transplante, enfim. Que bacana, por isso que é referência, gente, porque quem faz há mais tempo, né, vamos combinar, faz melhor, né? E vou falar para você, a gente está exatamente dentro do complexo, tá, do Amaral Carvalho, aqui na sala da Superintendência, para contar essa história para vocês. E eu tive a oportunidade de dar uma passeada por aqui, bem rápida, mas eu vou te falar, é um complexo enorme, muitas pessoas sendo atendidas. No ano passado, em pleno ano de pandemia, mais de 56 mil, só que esse número sempre foi muito maior, né? Mas são pacientes que precisam desse atendimento. Inclusive, gente, porque a Fundação Amaral Carvalho, que foi criada no ano de 1980, é quem mantém o Hospital Amaral Carvalho. Então, nós temos aí atendimentos pelo SUS, nós temos atendimentos também que vêm de planos de saúde, mas todo um complexo gerenciado por uma assistência social, né, para uma entidade filantrópica privada que faz com que esse serviço aconteça de forma integral e com qualidade para os seus pacientes. Exatamente, é isso mesmo. Fala pra gente um pouco mais, né, da fundação. A fundação, então, o nosso regime, digamos, jurídico, né, é uma fundação filantrópica privada, né? O que significa isso? É uma instituição privada, mas atende ao Sistema Único de Saúde. E atende em grande proporção muito maior do que a convênios particulares. E, portanto, ela tem algumas vantagens, as vantagens fiscais que tem todos os que atendem pelo SUS dentro desse universo superior a 60% do que atende de outros convênios e particulares. Portanto, ela tem uma vantagem fiscal, né? Isso é importante. Essa vantagem fiscal é de 20% da cota patronal do INSS, né? E essa vantagem fiscal representa para a gente uma parcela expressiva, né? Mas insuficiente. Isso não é de agora, todo mundo sabe, os hospitais filantrópicos privados recebem muito menos do que gastam para o atendimento da população, porque essa tabela é defasada de muitos anos, há mais de 20 anos. Né? Talvez até tenha que, muita gente fala, é importante aproveitar essa oportunidade para dizer isso. Por favor. Muita gente diz, reajustar a tabela, eu acho que tem que mudar o sistema. Né? Precisa mudar o sistema, eu acho que tem que distribuir os recursos para as instituições de acordo com a quantidade de atendimento que faz o Sistema Único de Saúde, metas a serem cumpridas, inclusive metas qualitativas. Né? Esse seria o gerenciamento adequado e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Agora tivemos a pandemia, todo mundo sabe das dificuldades por que passa a saúde e próprias estruturas governamentais, o Ministério da Saúde, mas eu tenho certeza que isso já foi ventilado e discutido no Ministério da Saúde e um dia isso ocorrerá e deverá ocorrer, que é os filantrópicos terem uma remuneração qualitativa e quantitativa do que atende no Sistema Único de Saúde. Exatamente. A gente sabe que não é um trabalho que não é fácil, né? E mais de 100 anos fazendo isso, imagine só as dificuldades. Não à toa que você que acompanha aqui a nossa programação deve ter acompanhado já em algum momento algumas campanhas a respeito, né, da Fundação Amaral Carvalho, instituições que acabam ajudando esse espaço, artistas, muita gente engajada para que esse ambiente se torne sempre um ambiente de qualidade. E muitas vezes você não pode entender sobre números, sobre quantidade, mas se você conversar com pessoas que são atendidas pelo Hospital Amaral Carvalho, a resposta é unânime, né? Muita gente satisfeita num ambiente em que o paciente se encontra em vulnerabilidade, em tratamento contra o câncer. Então, um trabalho importantíssimo que, obviamente, precisa ser valorizado, assim como outras entidades filantrópicas no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante na questão esse DNA, né, do acolhimento, faz parte de muitos anos da nossa cultura. E isso aqui houve uma preocupação sempre dessa cultura jamais terminar. E ela é fundamental na saúde, em especial quando se trata de câncer. Eu digo por que o câncer. Felizmente, o câncer hoje é uma doença que tem um índice de cura bastante alto. A cada ano que passa, novos índices maiores, cada vez maiores de cura. Só que tem um detalhe, o período de tratamento ainda continua sendo muito longo, seja das crianças, inclusive, cujo índice atinge hoje 80% de cura. Muito longo. E o período muito longo requer afastamento do trabalho, requer muitas vezes que se fique próximo da unidade hospitalar durante meses ou até dias ou semanas, né?
E tudo isso representaria recursos que precisariam ser desembolsados pelo paciente ou pelas famílias. E nós sabemos que isso não é pouca coisa. Você ficar um mês fora de casa, uma pensão mais em conta que possa ter, né? Você vai gastar muito mais do que um salário mínimo para se manter. O tratamento em si já é difícil, mas tudo que envolve ele, né? E trazer a família para cá. E o hospital olha com muita atenção para essas famílias, né? Sem dúvida. Nós criamos essa estrutura de apoio social justamente para que o paciente possa ficar, ele, a família, o acompanhante, muitas vezes, tranquilo, né? Em tratamento ambulatorial, sem necessidade de internação, por dias e até meses, como é o caso do transplante de medula, que acabam ficando 6 meses, 7 meses, 8 meses na cidade. E nós bancamos essa estadia com refeições, enfim. Mas é a nossa obrigação, é a obrigação de cidadão. Né? Concordo. O que nós devemos fazer é Exato. que a estrutura possa cada vez mais ter condições de poder fazer exatamente isso que é importante. Exatamente. E ninguém faz nada sozinho, né? Vamos lembrar disso. Portanto, essa obrigação de cidadão, ela vem acompanhado de muitos outros esforços, de muitas outras pessoas que se dispõem a ajudar nesse momento. Não à toa, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú tem hoje vinculado a todo esse complexo um centro de combate à Covid-19, que foi um ambiente que chegou num momento muito propício, mas vindo de uma doação. Né? De uma pessoa que é simpatizante desse trabalho, que gostou, que poderia ajudar de alguma forma e não pensou duas vezes. Recebeu de herança esse terreno e aí o hospital veio com todo esse engajamento, com toda essa proposta que já existe, né, desde o seu nascimento. Sem dúvida. Mas foi uma coincidência muito, se é que se pode chamar de coincidência, eu acho que é um direcionamento que felizmente a instituição tem de muitos anos e um direcionamento divino mesmo. Eu acho que é uma coisa muito bacana isso, porque na verdade houve a doação e a Covid ainda estava sendo falado, obviamente, mas havia uma expectativa, na verdade, de redução da Covid, aquela coisa toda, e de repente começou, ao contrário, houve uma segunda onda terrível, pior do que a primeira, né? E aquele espaço lá, e nós dizemos, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a instituição, não é porque nós somos de câncer, nós já fomos hospital de referência em câncer, como somos agora e vamos continuar sendo, mas já fomos referência em procedimentos natal, não natal, já fomos referência em procedimentos mais diversos, e sempre atendendo às necessidades da população. Então, clamava agora a nossa iniciativa também de poder fazer alguma coisa num momento tão aflitivo, né, da vida nacional. E aí tomamos a iniciativa de fazê-lo, iniciando com a construção, com recursos próprios. Nós investimos para poder construir o hospital, comprar equipamentos, ao mesmo tempo que lançamos uma campanha, e muita gente tem nos ajudado, muitos doadores têm nos ajudado. Nós temos feito essa prestação de contas de forma quinzenal até, no nosso site, mostrando o quanto nós recebemos, o quanto nós gastamos, enfim. Uma maneira de transparência, porque é fundamental que haja transparência. As pessoas hoje, muita gente, de certa forma, fica preocupada, e com razão, né? Tantas coisas absurdas que acontecem, mas a transparência é fundamental e, felizmente, o Amaral Carvalho tem essa transparência, tem um respeito muito grande da sociedade. Isso é um patrimônio que é intangível, na verdade. E é nosso, gente, é da nossa região. Que orgulho pra gente, que orgulho pro Visita trazer essa história para vocês nesse domingo de manhã. Reforçando, então, você deve ter acompanhado aqui no jornalismo da Record TV Paulista diversas reportagens sobre a inauguração desse centro de combate à Covid-19. Ele foi inaugurado, assim, uma unidade entregue em tempo recorde. São 39 leitos de baixa e de média complexidade que têm ajudado a desafogar o sistema de saúde nesse momento. E tem recebido pacientes encaminhados pelo CROSS, a Central de Regulação de Vagas, de 68 municípios que integram aí o Departamento Regional de Saúde de Bauru. Então é muita gente sendo beneficiada com esse trabalho.
E eu vou te falar, tem tanta coisa ainda mais para contar, mas eu quero fazer o convite aqui para todo mundo, inclusive que o senhor faça, para que as pessoas conheçam o trabalho do Amaral Carvalho, né, nas redes sociais aí, fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais, porque o nosso tempo por aqui é curto, mas deu para dar uma pincelada, um panorama do quanto é grandioso também. Sem dúvida, curto, mas você foi muito concisa, eu acho que isso é importante, mas e didática. Eu acho que o povo soube transmitir indiscutivelmente para todos os que estão nos assistindo, né, exatamente o que é o Amaral Carvalho. Eu quero agradecer a todos vocês, a Rede Record, por isso, e dizer assim, visitem os nossos sites, visitem a nossa página, né, visitem uma mídia social em geral, Facebook, enfim, nós estamos em todas elas. É uma forma de conhecer o hospital e nos ajudar, inclusive, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E a crítica é bem-vinda, né? Seja para elogios, seja para críticas mesmo, críticas construtivas, né? E isso nos aprimora, né? Então, muito obrigado realmente a todos, muito obrigado à Rede Record, vocês estão de parabéns, aí eu assisto sempre a esses programas da Record. Muito obrigado. Exatamente. Eu acho que, olha, não faltarão oportunidades também de você aí que ficou interessado a ajudar de alguma forma. Tem sempre muitas campanhas nas redes sociais para você ajudar o Amaral Carvalho, inclusive doação de sangue que está precisando e muito, né? Nós temos o Hemonúcleo Regional Jaú. Esse Hemonúcleo Regional Jaú, ele é responsável pela coleta, né, pelo fracionamento do sangue e pela distribuição do sangue, não só para o Amaral Carvalho, mas para 11 hospitais da região. Aliás, 11 cidades da região, acho que dá mais do que 11 hospitais. Então é muita gente sendo beneficiada, né? Exatamente. Importantíssimo. Você que tem boa saúde, mais de 50 quilos, 51 quilos, fique à vontade então para fazer essa doação. E saiba muito mais nas redes sociais. Obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando o Visita na Record. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na programação da Record TV Paulista. Um ótimo domingo. Fique com Deus. Tchau, tchau.